It's a secret, but please don't tell. If you keep it, then the boys, they'll just mail. Getting back to the topic, I wanna rock it. Take you on a spaceship, ride on a rocket. Voltamos a apresentar o Linkados na Área, com Emily Lima, técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Emily, em entrevista ao site Universidade do Futebol, você afirmou: acabam os períodos de Mundial e Olimpíadas e ninguém mais fala de futebol feminino. É preciso que isso mude. O que você sugere para aumentar a visibilidade do esporte feminino no país? Bom, eu falo em relação à seleção brasileira, né? Sempre que acaba Mundial e Olimpíadas, as atletas são esquecidas e vão retomar a atividade véspera de novo a uma competição importante. Isso eu disse no ano passado ou nesse ano, não me lembro, para a Universidade do Futebol. As coisas já mudaram, já mudou bastante coisa em relação a isso. Com a entrada do Vadão hoje dentro da CBF, com mais competições internacionais, com mais amistosos internacionais também. Então, eu acredito que até 2016, nas Olimpíadas, as atletas vão estar integradas dentro da seleção brasileira, direto com ele. Deve ter algum período de descanso, alguma coisa assim. Só dessa forma nós vamos conseguir chegar a algum resultado, que é a medalha de ouro. Já conseguimos a de prata, então nós temos que fazer algo diferente para conseguir a de ouro. Eu sempre peço competições para essas atletas. Por isso que a gente precisa fazer essa seleção permanente, porque nós não temos competição. Então, não tem continuidade para que elas cheguem na seleção. A seleção, o produto tem que chegar pronto. Nós não podemos trabalhar o produto dentro de uma seleção brasileira, que é mais ou menos o que acontece com o masculino. O cara tem que estar pronto para exercer a função dele ali e o treinador trabalhar ali. Lá na seleção, a gente acaba começando o trabalho que o clube deveria estar fazendo. Mas a gente nem culpa o clube, porque não tem clube, não tem nenhum clube para poder trabalhar com essas meninas, principalmente com a base. Eu, para fazer a minha convocação, eu tenho que fazer seletivas no Brasil inteiro para conseguir atletas da Sub-15 e 17, porque não tem competição, não tem clube. Então é bastante complicado. Hoje as coisas já mudaram, as ideias que nós estamos colocando junto com o professor Vadão, o presidente está abraçando a ideia, está acreditando que isso possa ser diferente. Então eu acredito nisso, eu preciso dos clubes trabalhando e as meninas em atividade, para que aí sim a gente consiga ter evolução dentro do futebol feminino, né, no Brasil. Emily, você optou por jogar pela seleção de Portugal. Existiu algum motivo especial para essa escolha? Por exemplo, uma falta de espaço na seleção brasileira ou uma nova oportunidade na Europa? Bom, primeiro, por conta do meu pai, que era português, e eu tinha a nacionalidade. Segundo, que em 2004, nas Olimpíadas de Atenas, o professor René, eu estava no grupo e eu fui cortada, fui uma das cortadas, e não viajei. Como eu tinha 24 anos, e eu pensei, nas próximas Olimpíadas eu vou ter 28, eu já vou estar um pouco velha, e já estava pensando em parar, eu parti para a seleção portuguesa, para que eu tivesse essa experiência internacional com seleção. Então eu disputei o apuramento para a Eurocopa, eu disputei o Algarve Cup, eu disputei muitos amistosos, então eu acabei tendo na seleção portuguesa o que eu não tive na brasileira por conta desse corte. Mas eu já estive na primeira seleção sub-17 em 97 com a seleção brasileira. Então eu tive um período dentro da seleção brasileira. O motivo foi esse, o corte e o sonho que o meu pai tinha de um dia eu poder vestir a camisa da seleção portuguesa por conta dele ser português. Então eu fico satisfeita de qualquer maneira. A seleção brasileira sempre sofreu com a falta de um ouro nas Olimpíadas. Até onde o novo projeto olímpico atinge as categorias de base da nossa seleção? Esse é o nosso planejamento, isso é o que nós estamos tentando fazer. Eu não digo que para já isso aconteça. O nosso planejamento não é para 2016.
da nossa base. Infelizmente, as coisas aconteceram muito rapidamente, houveram muitas mudanças dentro do ciclo, porque os ciclos são 4 anos. Então, o ciclo foi quebrado dentro de uma comissão técnica que já tinha, de um coordenador que já tinha. Então, ele foi quebrado no meio e agora entrou pessoas novas. Entrou o Vadão junto com a comissão dele, junto com a comissão da 20 e junto com um novo coordenador. Então, são pessoas novas, ideias novas, planejamentos novos. O nosso planejamento e nossa ideia é para próximas Olimpíadas. Então, o que o Vadão está tentando fazer hoje para ter o resultado em 2016 é com a seleção principal e algumas da 20, que provavelmente vão ser algumas que vão entrar na principal. Então esse é o planejamento deles hoje, mas o planejamento a longo prazo ele é dentro das 3 categorias, 15, 17 e 20. Quais são os seus projetos futuros na carreira como técnica? Você tem planos para treinar uma equipe em curto prazo? Uma equipe principal, feminina, ou pretende já treinar uma equipe masculina? Então, eu escuto muito essa pergunta. Você não quer ir treinar a seleção principal? Hoje, eu digo que ela está bem representada e o meu objetivo é formar atleta. É claro que daqui a alguns anos, se surgir alguma oportunidade, com certeza eu vou assumir, eu vou querer estar lá. Mas hoje, o que eu quero é formar mesmo atleta, formar sub-15, sub-17, fazer um trabalho bem planejado para que assim a gente possa ter resultados lá na frente. Porque eu vou pegar a principal, por exemplo, hoje, e vai ser a mesma coisa porque não teve renovação, não tem renovação, porque não teve esse trabalho antes da renovação. Antigamente, dentro das seleções, era uma coisa bem complicada, um treinador não falava com o outro, um não podia assistir o treino do outro, então nós estamos falando de uma modalidade do nosso país, então nós temos que trabalharmos juntos, e antes não era assim, e hoje está sendo, então eu tenho que aproveitar isso, essa abertura que todas as categorias estão dando para a gente poder trabalhar, e aí sim pensar futuramente, quem sabe, porque eu torço muito que o Vadão fique por muito tempo, porque é um cara que sabe muito de futebol, é um cara que está ensinando muito para nós, da base, de todos os treinadores da base. Então, eu espero que isso aconteça. Em relação ao masculino, eu já tive alguns desafios de uns loucos, de Emily, assume uma Série B, eu te coloco em uma Série B masculina. Eu falei, agora não é o momento. Não por não aceitar, porque eu adoro desafios. Mas hoje eu estou focada na feminina, eu estou focada em formar atleta. Se um dia me mandar embora ou acabar o nosso ciclo, aí sim eu posso pensar em pegar uma equipe masculina, que é a minha ideia. Eu não vou te falar que eu quero continuar com o feminino, só no feminino, me acomodar no feminino, não. Eu quero algo mais, eu quero quebrar algumas barreiras ainda. E eu acredito que mais para frente vamos ter novidades. Não esqueça de interagir. Mande sua pergunta para o @linkados1 e participe. Emily, aproveitando esse gancho, nós temos uma última pergunta para você aqui no Twitter. O @ro_tuti pergunta o que você achou das críticas às meninas do Sub-20 que tomaram de 5-1 da Alemanha. Foram justas, sendo que o masculino também perdeu? A parte do masculino você esquece da pergunta. Eu vou responder a da Sub-20, que é o que me importa e é o que me incomodou muito. Eu estive presente na preparação delas antes para ir para o Canadá, todo o período de treinamento delas. Então, só nós que estamos ali dentro sabemos o que se passa e o que acontece ali dentro. Nós estávamos em um grupo dificílimo das potências do futebol feminino, que foi Estados Unidos e Alemanha, que a goleada foi contra a Alemanha. Nós escutamos muitas críticas, mas críticas que não vão levar a nada, críticas que nós vamos escutar e jogar no lixo. Porque nós não temos uma categoria de base, nós não temos competição sub-20, nós não temos competição principal. Elas, lá na Alemanha, elas já têm competição desde o sub-8. Então, assim, é uma diferença muito grande entre a modalidade. Então, ainda nós fizemos muito bonito, jogando contra os Estados Unidos, contra a Alemanha, muito bonito mesmo. O Brasil está jogando diferente com essa nova filosofia de trabalho.
Então, eu acredito que as pessoas, antes de criticar, elas têm que estudar e saber o que está acontecendo dentro da categoria, principalmente da 20, que houve uma mudança de treinador véspera do Mundial. Esse treinador que assumiu, ele assumiu um mês antes do Mundial. Então, você imagina, o cara assume uma seleção um mês antes e vai para um Mundial, que a chave era da morte, das potências do futebol feminino, então é bastante complicado. Para falar é muito fácil, difícil é dar sugestões para a gente, né? Então, eu não escuto assim, vocês não acham que vocês poderiam ter feito isso, isso, isso? Ou vocês não acham que a federação ou os dirigentes ou os diretores podem fazer dessa maneira para que isso melhore? Então, mas a gente está aqui para isso, para receber as críticas e das críticas construir algo bom. Temos agora mais uma pergunta da plateia. Emily, ele acabou de citar também a coisa da Alemanha e no futebol masculino a gente citou muito a questão da categoria de base, toda essa formação, toda a implementação que eles fizeram depois da Copa do Mundo. No futebol feminino, tem alguma seleção, algum país que você tem como exemplo para aplicar aqui no Brasil? Temos a Alemanha, temos os Estados Unidos, temos a Noruega, temos a China, temos o Japão. Todas essas seleções estão na nossa frente, assim, anos-luz na nossa frente. E o que me preocupa, e que eu vim já conversando com o meu coordenador, é que os países sul-americanos também eles estão evoluindo e o Brasil está ficando estacionado. Porque se vocês perceberem, os resultados sul-americanos já não são os mesmos de antigamente. A nossa Sub-17 ela não classificou para o Mundial e não foi campeã sul-americano, não por deficiência nossa, por mau trabalho, mas pela evolução das outras seleções. Então, todo mundo está evoluindo e a gente continua no mesmo lugar, estacionado. Então, eu espero que com essa nova gestão, com essa nova, essas novas pessoas que entraram hoje dentro do futebol feminino, a gente consiga fazer algo diferente realmente. Obrigado. Termina aqui o Linkados na Área com Emily Lima, a primeira técnica de futebol da seleção da CBF. Obrigado, Emily, e obrigado, plateia. Obrigada. Obrigado. Para assistir esta e outras entrevistas, acesse o portal dos alunos de jornalismo da SPM São Paulo ou o canal do Linkados no YouTube. Sei que não saber o que fazer é não fazer acontecer. Sempre tentei, mas umas coisas simplesmente não consigo esquecer. Sei que não foi fácil assim. Escolher o que eu quero, enfim. Fazer